Olá, mais uma aula de flexibilidade, 16ª e penúltima sobre este conteúdo. E hoje vamos continuar respondendo como avaliar a flexibilidade. Na aula anterior, eu falei das técnicas angulares. Nós temos 3 técnicas principais, embora há também outra estratégia que eu também comentei na aula anterior. Se você não assistiu às técnicas angulares, é o vídeo anterior a esse. São as técnicas mais recomendadas porque mede em ângulo, que é exatamente o que os ossos articulados formam. Hoje falaremos de uma técnica alternativa, ou técnicas alternativas, que são as lineares, e na próxima aula falarei das técnicas adimensionais e será nossa última desse período regular. Então vamos lá falar das técnicas que envolvem essa característica linear. Essa aula deve ser curtinha, porque é uma técnica mais fácil da gente dar conta dela. Então vamos lá. As lineares são assim chamadas porque os resultados são dados em escala de distância, de modo geral, quase sempre em centímetro, e se usa principalmente fitas flexíveis, por exemplo, as fitas metálicas e flexíveis, mas também pode-se usar réguas ou mesmo outros tipos de fitas que não sejam metálicas. O ideal é, claro, do ponto de vista de uma medida mais precisa e correta, que se use fitas que tenham um padrão científico. Então, as fitas metálicas flexíveis de boa marca são, obviamente, a mais recomendada, mas claro que dá para usar outras estratégias também. Aliás, sempre que a gente fala nessas estratégias de medidas, é sempre bom a gente ter clareza de que nós temos o âmbito científico e o âmbito da prática. E na prática nem sempre dá para fazer exatamente o que se faz no âmbito científico, dado um punhado de dificuldades, entre elas preço e recursos outros, incluindo tempo. Então, eu vou sempre dar uma dimensão aqui do aspecto científico e do aspecto prático. Bom, então, essas técnicas que envolvem esse tipo de medida são alternativas, porque não mede em ângulo. O ideal sempre é uma medida angular, mas podem ser úteis, apesar de algumas críticas. Então, algumas críticas que nós temos a medida não é angular, como eu já disse, o ideal é optar por uma angular. Então, na aula anterior, eu apresentei também equipamento relativamente barato, que dá para incluir sem grandes demandas financeiras. Oferecem uma visão não global da flexibilidade, quase sempre uma medida muito específica, muito pontual, de uma ou poucas articulações. É afetada pelas dimensões dos segmentos corporais. Um exemplo muito claro desse é o banco de Wells, chamado famoso teste de sentar e alcançar. E a grande vantagem desta técnica, embora eu não coloquei aqui, é preço, né? Muito barato. Uma fita métrica, né? Uma fita metálica, por exemplo, e pode ser até uma fita de costureira, né? Se eventualmente, obviamente, não para o âmbito científico, mas para uma prática, para uma situação emergencial, você pode usar até uma fita dessa, em particular quando você vai fazer medidas para a mesma pessoa. Imagine um cliente, você é personal e você tem um cliente. Para este cliente, você vai fazer medidas regulares, de tempos em tempos, então você pode usar a mesma fita, por exemplo, ainda que não seja mais precisa, porque aí não tem o problema da comparação com outras pessoas, né? Não tem essa necessidade. É para basicamente você ver o antes e depois. Então vamos falar aqui do banco de Wells, qual ou quais são os problemas do banco de Wells e também a vantagem do preço. Embora eu apresentei na aula anterior o flexímetro, que deve sair mais barato que o banco de Wells. Embora tenha um banco de Wells hoje de plástico, não sei como está o preço dele, mas ele é montável, né? Você monta ali na hora, ele vira uma espécie de lâmina e você monta rapidinho. Não sei o preço dele, mas não deve ser tão diferente do flexímetro. Então, tem que dar uma pensada nisso.
Então, mas vamos falar dele porque ele é famoso, né? Ele é bem conhecido. Então, o Banco de Wells, ele fornece um indicativo da flexibilidade da articulação coxo-femoral. Então, veja que é bem específico, não dá para você fazer uma compreensão da flexibilidade geral, total da pessoa, basicamente de uma articulação, e em particular, a musculatura que mais restringe este movimento que a gente está vendo aqui, de modo geral, são os isquiotibiais. Então, o banco de Wells é um bom indicativo para ver rigidez ou resistência passiva dos isquiotibiais. E o indicativo exatamente porque a medida, além de não ser em ângulo, ela não mede exatamente aquilo que nós estamos interessados. Então, por exemplo, se os isquiotibiais são os músculos que mais causam resistência, a medida não estará sendo nele, a gente está medindo aqui em cima, um ponto distante. Eu vou explicar daqui a pouco. Eu sempre acho que a maioria conhece o banco de Wells, mas obviamente pode ter estudante recém-ingresso no curso. Quem já está aqui no curso, já está no final do curso, já conhece. Mas enfim, vou tentar também fazer uma fala para contemplar quem está chegando pela primeira vez. Então vamos lá, o que é o banco de Wells? Essa estrutura aqui, que inclusive eu coloco as dimensões, e no próximo slide eu vou dar até essas medidas, caso você queira construir, dá para pedir para um marceneiro construir, é bem fácil de fazer. E ele funciona assim, a pessoa no solo, senta-se com os joelhos estendidos, sola do pé toda no banco de Wells, obviamente o banco precisa estar fixado, parado, então de repente uma parede é interessante, ou pelo menos segurando aqui, vai depender um pouco do peso. Aqui tem uma haste onde eu estou passando o ponteiro do mouse, e na verdade essa haste ela é móvel, então ela começa aqui no início das marcações, porque aqui onde está passando essa haste tem uma medida em centímetro, igual estou mostrando aqui, ó, vai de 0 a 50. Então, essa pessoa ou avaliado vai empurrando essa haste devagarinho até o máximo. E aí, a medida da flexibilidade será a distância linear, de tantos centímetros. Por exemplo, 30, 40, enfim. Bom, e aí a gente já começa a ver os problemas. Ele te dá um indicativo dos isquiotibiais, mas o que eu estou medindo é aqui em cima. E os segmentos das pessoas, os segmentos superiores, os braços e antebraços, costumam ser bem diferentes. Há pessoas com envergaduras muito maiores do que outras, e outras que têm um problema oposto. Por exemplo, jogadores de basquete costumam ter segmento inferior muito grande, então eles tendem a ir lá para trás e passam a ter um problema aqui. Então, usar essa estratégia para comparar pessoas diferentes é um problema, mas é menos problemático quando você quer comparar, por exemplo, uma cliente, se fosse, imaginando aqui uma cliente, com ela mesmo depois de um dado tempo, de tempos em tempos. Então o problema é menor. Só que, além dos isquiotibiais, nós temos outras coisas que afetam. E além dos segmentos aqui, porque aí você poderia imaginar, bom, mas é a mesma pessoa, então o segmento não vai mudar, tão menos, obviamente, se não for adolescente, porque adolescente cresce com uma certa velocidade. Então, eu posso usar tranquilamente nessa pessoa. Bom, mas tem outras coisas, Veja que tem outras coisas que afetam aqui. Por exemplo, esta pessoa aqui, a gente repara que ela tem uma flexibilidade torácica melhor do que a flexibilidade lombar. A flexibilidade lombar dela é pequena. E as pessoas, se a gente pensar em pessoas diferentes, aqui varia bastante também. Então, tem pessoas com uma flexibilidade lombar melhor, então ela vai colocar o tronco mais para frente, isso vai ajudar que ela chegue mais longe, e aí não tem a ver com os isquiotibiais, basicamente com o tronco. E outras pessoas, como ela aqui, que pode ter uma flexibilidade torácica melhor, e talvez até melhor do que ela, e um pouco mais à frente por causa disso. E às vezes as duas coisas, uma boa flexibilidade lombar e torácica, a pessoa vai mais longe, e isso não tem a ver com mudanças nos isquiotibiais. Então, mesmo para uma mesma pessoa, se ela tiver melhoras de flexibilidade aqui em cima, ela pode ter melhora no desempenho do banco de Wells, e isso não representar exatamente o que aconteceu lá atrás.
Por outro lado, isso também tem uma característica positiva, que é eu usar o próprio banco de Wells para ver outras coisas. Eu fiz aqui uns traçados para dar uma dimensão para vocês de outras coisas que o banco de Wells, na verdade, essa posição nos permite, e aí usando o próprio banco de Wells. Essa é uma recomendação, uma sugestão que eu vou dar aqui. Não creio que esteja em livros, pelo menos nunca vi, é uma sugestão pessoal, porque, obviamente, dá para a gente pensar em outras coisas aqui. Então, eu posso também olhar, para além dos isquiotibiais, olhar para o que está acontecendo aqui na lombar, na região torácica e na região mais medial, para ver o que acontece ao longo de um treinamento de flexibilidade. Então, aqui, por exemplo, imaginando esse traçado aqui, que é perpendicular ao solo, se eu melhorar, se essa pessoa melhorar na lombar, obviamente que este ângulo dessa linha que eu estou passando aqui, ó, tenderá a aumentar em relação a essa linha vermelha. E aí uma coisa que vocês podem fazer, eu estava até antes dessa aula olhando, porque eu já imaginava, há vários aplicativos hoje que calculam ângulos. Então, você pode tirar uma foto como essa, e depois no aplicativo você traça essas linhas e ele calcula o ângulo para você. E eu vi vários, eu peguei até o primeiro, fiz um teste, funciona muito bem, muito fácil de usar. Alguns dá para você, por exemplo, posicionar aqui o smartphone e já fazer na hora, mas eu não recomendo, eu recomendo que você faça uma foto para ficar estável. E se você for fazer essa foto, certifique-se de a distância ser a mesma, a altura ser a mesma e o celular está bem verticalizado. Esse aplicativo, inclusive, foi o primeiro que apareceu. Eu joguei ali medida, eu acho, de ângulo corporal, alguma coisa assim. Ele tem até essa possibilidade de deixar o smartphone nivelado, tá? Então, você deixa ele nivelado numa certa posição, né, numa certa altura, numa certa distância, tira uma foto. Depois dessa foto, você faz esses traçados e ele já te dá a medida ali na hora. Então, eu faço um traçado aqui, aqui, ele me dá esse ângulo. Eu posso fazer também outra angulação aqui, ó, este azul com essa outra azul pontilhado para ver o que está acontecendo na parte mais alta. E, de novo, a tendência é de que haja um aumento do ângulo. Bom, então o que eu estou querendo dizer é que você também pode aproveitar esta medida, tirar foto e fazer outras interpretações da sua intervenção. Bom, e aqui como fabricar seu banco de Wells, olha, dá até para fabricar, pode pedir lá para um marceneiro fazer. Então, essa caixa é um cubo, né? Deve medir 30,5 por 30,5 duas vezes aqui, ou seja, um cubo, né? Sendo que na parte superior, onde se localiza a escala, haverá um prolongamento de 26 centímetros, sendo que o 23º centímetro da escala coincidirá com o ponto onde o avaliado toca a planta dos pés. Vou mostrar aqui, ó. Então, daqui, desse ponto inicial até onde a pessoa toca a ponta dos pés, tem 26 centímetros, mas aí do ponto zero até aqui tem que dar 23. Então, você tem aqui uma diferença de 3. Isso vai até 50 centímetros. Pronto, faço. Aqui embaixo um caixote, uma caixa. E as medidas estão aí, caso você queira fazer. Às vezes você tem um estúdio, uma coisa que o banco vai ficar parado, talvez seja melhor fazer. Mas se você for um personal e tiver que transportar, aí eu recomendo o que eu da aula anterior, o flexímetro, ou comprar um banco de Wells de plástico, ou ainda usar fitas, que mais tranquilo, né? O banco de Wells tem essa possibilidade de você, às vezes, comparar com valores de normalidade, mas que também não é recomendado por causa dessas diferenças aqui, né, que são problemáticas. Na verdade, sim, toda medida linear é mais interessante e pode ser usada sem nenhum problema, é uma boa estratégia para você comparar a mesma pessoa, o mesmo cliente, por exemplo, de tempos em tempo, e aí não tem problema não, e te ajuda bastante por causa do preço. E aqui a execução que eu já falei, né? O avaliado sentará com os joelhos estendidos, tocando os pés descalço na caixa sob a escala. Em seguida, posicionará as mãos, uma sobre a outra, como a moça, vocês viram ali na imagem, naquela escala, com os cotovelos estendidos e executará uma flexão do tronco à frente. Os valores serão exatamente a medida aqui em centímetro.
Tá? Também é afetado por exemplo, aquecimento. Se você fizer essa medida algumas vezes, você vai ver que, obviamente, depois de algumas tentativas, você tem valores melhores, né? Mas isso vale para qualquer medida de flexibilidade. A angular também é afetada por isso. Então tá aí o banco de Wells, bem tranquilo de fazer. É uma estratégia possível, mas sempre atento a estas limitações, que também pode se usar até como eu disse ali, você pode até se aproveitar de algumas coisas para fazer outras medidas. Bom, existem outras técnicas, outras estratégias. Tem esse artigo que comparou alguns testes conhecidos para ver a reprodutibilidade dessas estratégias. Mas além disso aqui, depois eu vou até falar rapidamente, dá para você criar outras estratégias. Então aqui são 7 estratégias. Essa aqui, por exemplo, eu nem conhecia, as outras sim eu conhecia. Aqui está o banco de Wells, que eu já mostrei ali. Eles compararam essas coisas. Este aqui também é uma que eu já fiz algumas vezes e é bem tranquilo, né? Porque basicamente, olha, claro que aqui você está medindo resistência passiva dos adutores, né? Como se tivesse aqui tentando um espacate, por exemplo. E aí você mede a distância dos pés. Aqui você também mede a altura quando você está interessado em comparar pessoas diferentes, né? Porque as pessoas têm alturas diferentes. Eu sugiro que você faça essa medida aqui e da altura e você divida este valor aqui de baixo por este valor aqui, pela altura, né? A largura pela altura. Obviamente, com uma pessoa mais flexível, o que vai acontecer? Essa medida aqui de baixo vai ser cada vez maior e a medida da altura cada vez menor. Portanto, se eu divido o valor de baixo pela altura, a largura pela altura, uma pessoa flexível sempre vai ter valores mais elevados. Nessas estratégias que esse artigo mostra, ele oferece também cálculo, oferece cálculo não, né? Ele diz que com estas informações você pode calcular o ângulo usando técnicas de trigonometria, basicamente arco tangente, que não é uma coisa que eu tenho de memória, mas eu vi na internet fácil, é fácil de fazer, tem sempre tem uma boa alma que ensina para gente. Então no YouTube tem gente ensinando como você calcula isso. Então se você quiser dá até para calcular ângulo. Mas se for para comparar a mesma pessoa, o mesmo cliente, não precisa. Então uma medida como essa aqui, linear, como eu estou apontando, já é suficiente para você ver como que a pessoa estará evoluindo. Claro que neste caso aqui é para os adutores. Neste caso de cá, que é uma estratégia parecida, aqui já tem duas coisas envolvidas, né? A gente vê que tem os posteriores da coxa do lado de cá, os isquiotibiais, e ao mesmo tempo os flexores do quadril do lado de cá. Então você tem dois, obviamente vai fazer para os dois lados, né? Mas você tem dois grupos musculares sendo medidos aqui. Obviamente está medindo rigidez dessas musculaturas. E aí dá para medir o quanto que a pessoa se distancia pela altura, pode usar a mesma lógica que eu falei ali. Aqui também é uma variação deste de cá, mas veja que pela posição do pé, essa pessoa do lado de cá está vendo os posteriores da coxa e do lado de cá os adutores. Então é uma variação dessa, caso você queira fazer. Enfim, e aqui, esse aqui também é uma coisa interessante, por exemplo, se você tiver um estúdio, seria legal você na parede, por exemplo, pintar aqui um arco sinalizado aqui com as angulações e já deixar ali, e você poderia fazer medidas como essa aqui. E aqui você teria uma medida em ângulo, porque né, cada traçado desse aqui, por exemplo, seria 90 graus. Então você conseguiria, pelo traçado, saber que ângulo que essa pessoa alcançou. Então, acho que por uma estratégia assim, de um estúdio, uma academia, um setor de avaliação, você pode fazer uma coisa como essa. Inclusive, se você tiver algo como isso aqui, ó, você poderia fazer o banco de Wells usando essa coisa aqui atrás, né? E isso vai te ajudar bastante. Outra coisa, neste caso, deixa eu voltar aqui, essas medidas aqui, obviamente que ela tem que ter alguma prudência, porque tem um grau de constrangimento se você for fazer uma medida
da região pubiana até aqui, né? Então tem que tomar esse cuidado. Talvez o mais prudente aqui seria também atrás, você colar na parede uma fita métrica, por exemplo, ou evitar a medida da altura, ou fazer uma aproximação dessa altura pela distância aqui da coxa, ou né, um outro ponto, para evitar coisas que gerem constrangimento. E pode, por exemplo, nesse caso aqui, você poderia ficar só com a medida da largura, que já é suficiente para medir uma mesma pessoa. Quando é para comparar pessoas diferentes, aí você teria que ter esse valor também para poder fazer uma medida relativa, né? Fazer mais sentido. Mas tome essa prudência, porque é sempre importante. Bom, o banco de Wells tem essa vantagem, né? Não tem esse problema. Este aqui, essa forma também teria essa vantagem, não teria este problema. E a outra forma também é fazer, como eu disse, com o auxílio hoje dos smartphones, fazer foto, sempre numa dada distância, uma certa altura, sempre do mesmo jeito, e depois você usar aplicativos ou mesmo num editor de imagens, você vê qual foi a distância, e nesse caso você poderia ver a distância, por exemplo, em milímetros, né? Por exemplo, você leva para um editor de imagem e você vê lá, calcula a distância, e essa distância deve dar em milímetro. Como o seu interesse é comparar a mesma pessoa, não tem problema. Eu acho até que não teria nem problema de você fazer isso cientificamente. O problema de fazer cientificamente, a crítica que você vai ter, é que o avaliador do seu trabalho vai dizer que não dá para comparar isso com outros trabalhos, porque não usa a mesma medida. Você, inclusive, vai ter dificuldade de discutir os resultados, porque você não vai ter gente que fez igual. Mas possível é. E também dá, então é possível adaptar medidas para comparações entre indivíduos de um monte de jeito. Por exemplo, este caso aqui, ó, essa imagem. Então dá para eu ver essa distância aqui, quando é uma pessoa que não toca o solo. Se for uma pessoa que toca o solo, você pode fazer num degrau de escada, porque aí você ganha uma distância. E pode ser a distância dos dedos até lá embaixo. Veja que é uma lógica parecida com o banco de Wells, né? E aí sofre os mesmos problemas. Essa pessoa também, ó, tem uma flexibilidade lombar muito ruim, mas tem uma flexibilidade torácica boa, muito boa. E você pode acompanhar daquela mesma forma, fazendo traçados, para você ver se a sua intervenção também está melhorando a flexibilidade aqui em cima. E pode, de novo, fazer fotografias e depois essas medidas de ângulos usando aplicativos que vocês vão achar com facilidade no smartphone. E embora não dá para ter certeza da precisão da medida, mas é algo muito tranquilo, né? Os smartphones fazem isso de forma digital com bastante precisão. Bom, aqui também, né, você pode ver distâncias que a pessoa alcança, ela passa, por exemplo, a ponta do pé. Uma pessoa muito flexível, como esta aqui, de repente marcar pontos, né? Aqui, por exemplo, colaria aqui na parede alguma coisa, e depois você usa este ponto fazendo traçado em relação ao solo, em relação à posição, o segmento do corpo de interesse, e você tem também, você alcança a medida angular, também é possível, né? Casos como isso aqui, né, por exemplo, eu poderia fazer a medida daqui até aqui, uma pessoa que já tem uma boa flexibilidade, se tiver aquele arco lá na parede, facilita, mas enfim, há várias estratégias. Este caso, aliás, eu estava brincando aqui com o aplicativo, eu tirei uma foto desta senhora aqui, parece uma senhora, a impressão que eu tenho, e aí eu tracei exatamente esta linha aqui, ó, em relação a esta linha aqui, em relação ao corpo, e vi quantos graus que dava aqui, deu menos que 45. Então, assim, você pode tirar a foto, joga ali no aplicativo, ele calcula, e você pode fazer o antes e depois. Então, o que eu quero resumidamente dizer é que hoje, além das estratégias de fitas métricas, flexíveis e tal, você também pode usar fotos, aplicativos, só ter bastante prudência para sempre fazer na mesma distância, mesma posição do celular, porque senão vai dar erro. Então, se o seu interesse é comparar a mesma pessoa, a técnica linear, essas técnicas, essas estratégias lineares,
elas são bastante úteis, bem baratas e dá para você criar um punhado de possibilidades, um pouco de conhecimento sobre o assunto, né? Sobre flexibilidade. Eu lembro até que eu fiz, tem pessoas mais velhas, que não, que se você pedir, eu vou ter dificuldade de mostrar aqui, mas se você pedir para a pessoa colocar, encostar a pessoa na parede, pedir para ela encostar o dorso da mão na parede, boa parte não consegue por causa de rigidez na região anterior do tórax. Então, essa distância da sua mão lá até a parede também é uma distância possível de você medir. E aí você mede ali com régua, com fita métrica. Tá? Então, tem muitos jeitos. O importante é você criar uma padronização para que você sempre repita de forma correta e diminua a chance de você ter erro de reprodutibilidade. Quando o interesse for fazer medida científica, aí é sempre importante você buscar referências. Vou voltar aqui. Então, artigos como este e outros. Esse artigo, por exemplo, mostrou que boa parte dessas técnicas aqui eram bem boas, uma ou outra que foi pior, acho que essa aqui não foi tão boa. O banco de Wells, comparado aos outros, foi menos interessante. Enfim, são técnicas que você pode fazer igual para você poder depois ter a possibilidade de fazer uma boa discussão, uma boa comparação. Então, cientificamente é uma coisa, no dia a dia é outra. E também, se você tiver um estúdio de avaliação, você presta um serviço de avaliação física, aí também é interessante você fazer com medidas validadas, com valores de referência de outros, de grandes estudos, né, de estudos maiores, tá bom? Então, este é o recado de essas duas possibilidades, no âmbito científico e o âmbito prático. E se você não assistiu à aula anterior, eu recomendo muito porque o flexímetro é uma técnica muito interessante e barata e mede em ângulos. Então, olha lá porque é interessante. Na próxima aula, para a gente terminar, eu falarei das medidas adimensionais. Será, né, a nossa última aula desse período, desse conteúdo regular aqui da disciplina. E para quem não tem acompanhado, é a primeira vez, nós temos um livro bem legal que nós publicamos há não muito tempo atrás. Dentro dele tem vários capítulos interessantes e lá dentro tem um capítulo de flexibilidade, que é um capítulo que eu orientei, que é legal para uma introdução sobre o assunto. Aqui minhas redes sociais, Instagram e o Sparkle. Tenho também um blog sempre com postagens bem legais, sempre muito bem fundamentadas cientificamente, com várias postagens interessantes. É só ir por aqui, ó, o meu site e /blog, e você vai ter acesso. Aqui são algumas postagens, mas tem tem 20 alguma coisa no momento que eu estou gravando. Estou gravando no 9 de novembro de 2021. Então é isso, até a próxima aula. E para quem está assistindo pela primeira vez, saiba que tem outras playlists bem interessantes sobre treinamento de força, musculação e um manual digital de treinamento. Basta dar uma olhada lá no canal e tem bastante coisa bacana. Então é isso, até o próximo encontro.